Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos de forma abundante em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar para as pessoas que têm sido injustiçadas. As pessoas que têm sido injustiçadas no trabalho, injustiçadas na própria casa, injustiçadas na igreja, não é? As pessoas têm sido injustiçadas, caluniadas, perseguidas. As pessoas têm sido rejeitadas, as pessoas que têm sido humilhadas pelo o marido que está com a amante, ou humilhadas porque a mulher está com a amante, e o injustiçado por uma série de razões. Nós vamos tratar durante esses próximos dias das injustiças, os desprezos, injustiças, calúnias. Você tem sofrido um inferno por causa de ter sido caluniada, perseguida, etc, etc, etc. Mas eu queria que você soubesse que quando a gente está no reino de Deus, quer dizer, no reino da fé, quando a gente usa a fé com inteligência, quando a gente usa a fé racional, a fé que nos faz abrir os olhos para os horizontes, a fé que faz a gente pesar, avaliar, analisar e chegar a uma conclusão em que a gente pode resolver, então essa arma chamada fé é que vai fazer você tomar posse daquilo que você quer. Porque Deus não faz mágica, Deus não é mágico para resolver o problema das pessoas na base de um clique de dedos. Não. Deus usa a sua palavra, ele usa a razão, ele usa a inteligência, ele usa a sabedoria. O espírito que Deus nos tem dado é o espírito de sabedoria. Portanto, a fé tem a ver, tudo a ver com a sabedoria. E você tem que usar a sabedoria da fé para você lutar e fazer prevalecer os seus direitos diante de Deus. É sobre isso que nós vamos tratar durante esses próximos dias. O Espírito Santo tem ensinado que as armas da nossa milícia, quer dizer, as armas da nossa luta, da nossa guerra do dia a dia, elas não são carnais, nem podem ser carnais. Jamais elas podem ser carnais. Elas não são físicas. Não adianta você querer lutar com ódio, não adianta você querer lutar querendo vingança, nada disso. Deus não usa isso. Deus não usa ódio, vingança para fazer a justiça dele, não. E você não pode querer usar das armas do mal para vencer o mal. Por exemplo, como é que você pode querer vencer a mentira com outra mentira? Como é que você pode vencer o engano com outro engano? Ah, o meu marido me traiu, eu vou mostrar para ele que eu também vou traí-lo. Quer dizer, isso vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema. As armas da nossa milícia são espirituais. São espirituais. São as armas da fé. São as armas que envolvem oração. São as armas que envolvem jejuns. São armas que envolvem a gente em comunicação permanente com Deus através dos pensamentos. Então, pensando as coisas de Deus, pensando o que Deus pensa, nosso espírito estará alimentado, fortificado, alicerçado, pronto para vencer o mal. Por exemplo, se o seu inimigo quer o seu mal, quer a sua morte, então o que você vai fazer? Você vai se armar com uma arma letal para defender-se? Não!
Você não vai usar de arma letal para defender a si, mas você vai usar da arma da fé. Você vai buscar em Deus, no Altíssimo, a resposta. Porque Deus vai lutar as suas lutas. Deus vai vencer as suas guerras, as suas batalhas. Então, quando você alia a sua inteligência, a sua fé inteligente com Deus, então você vive na dependência dele. E ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Se Jesus disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, quem nos persegue, nós não temos que chegar e condená-los, amaldiçoá-los, fazer bruxaria para ele, nada disso. Aqueles que nos perseguem, a gente tem a arma da oração. Ó Deus, tem compaixão dessa pessoa. Quando nós fazemos isso, aí já era. São as armas da fé que nós usamos, que Deus nos tem dado para vencer o mal. Nós não podemos nunca querer vencer o mal com o mal. Isso não vai trazer benefício, muito pelo contrário. Então, o Espírito Santo tem ensinado que as armas da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, físicas ou filosóficas, mas sim poderosas em Deus, que é a palavra de Deus. Deus nos tem dado a sua palavra, Deus nos tem dado o seu Espírito, Deus nos tem dado o seu nome. 3 armas poderosíssimas para a gente vencer todo o mal, a fim de destruir as fortalezas, a fim de tomar posse da terra prometida. Graças a Deus. Nós vamos assistir agora testemunhos de pessoas, mais testemunhos violentos, de pessoas que usaram as armas da fé. Meu nome é Jefferson de Oliveira. Eu fui um dos traficantes mais influentes na minha cidade na época de 2002. Dentro da minha casa vivia a minha mãe, o meu pai, os meus 2 irmãos e a minha avó. Quando eu perdi a minha avó, foi como se fosse um pedaço de mim tirando. Nesse decorrer do tempo, logo minha mãe e meu pai começaram a se desentender e se separaram. E aquilo tudo foi acarretando que eu era o culpado. Foi quando eu conheci um amigo e ele falou para mim: experimenta isso aqui que a tua vida vai ser diferente. Então eu experimentei, acabou. Com 14, 15, 16 anos, eu já estava tomando conta um pedaço da cidade. Com 17 fui preso a primeira vez. Fiquei dos 17 até os 18. Todos tinham medo de mim, porque eu era ignorante, eu não tinha paciência. Você quer usar? Eu vou te dar. Se não pagar, você vai morrer. Então esse jovem veio até mim e me pediu uma oportunidade do tráfico. Eu falei para ele: o tráfico é assim, assim, assim. Se você não me pagar, eu vou te dar 15 dias de prazo para você me pagar. Se você não me pagar, você vai morrer. Tudo bem, esse jovem trabalhou, tudo bem. Só que passado um tempo, ele começou a dar mancada no tráfico. Ele, infelizmente, como ele não pagou, eu efetuei a execução dele. A gente amarrou, no caso, colocamos ele de joelho. E ali, no momento, eu falei para ele: você conhece a Deus? Se você conhece, chegou a tua hora de encontrar com ele. E fiz os 6 disparos. Quando eu roubava, vinha aquela sensação: se você não me der, eu vou te matar. Então eu agredia, eu batia muito nas vítimas. Então aquilo, cada vez mais, ia me aprofundando e ficando melhor no que eu fazia. Então foi no momento que foi o meu último assalto. Foi quando nós invadimos uma casa. Infelizmente, era um senhor, e esse senhor eu não tinha percebido, conforme nós rendemos ele dentro da casa, ele caiu. Era um senhor de idade, ele caiu, só que ele caiu com o rosto para baixo e ele tinha o aparelho auditivo. E eu não vi aquilo. E eu bati tanto naquele senhor, e no momento ele só falou para mim assim: por favor, para de me bater. Foi aonde que um dos meus parceiros cortou o dedo dele. Com aquelas tesouras grandes de cortar grama, ele cortou. Tudo que eu queria eu tinha. As mulheres, os carros, moto, dinheiro, eu tinha. Só que naquele momento que eu chegava dentro da minha casa, existia um vazio dentro de mim. Eu não tinha amigos de verdade, meus parentes todos se afastaram. Foi quando eu comecei a me queimar com ferro,
e me automutilar, aí tinha faca, essas coisas, eu me cortava. Naquele momento que eu via aquele sangue saindo, parecia que algo estava saindo de mim. Eu sempre coloquei na minha cabeça, eu não vou ser ninguém. Eu sempre vou ser esse lixo. Sempre vou continuar no crime, até um dia que eu encontrar alguém pior do que eu e me matar. E ninguém vai fazer falta. Então, eu já passou pela minha mente, por que você não se mata? Já que você não tem sonho mais. E cada vez que eu sentia isso dentro de mim, mas também gerava raiva. Então eu queria ser pior. Falava, já que eu não vou ser ninguém, então ninguém vai ser ninguém. Então eu vou tirar a felicidade de todo mundo. Foi aonde eu conhecia pessoas que não eram envolvidas com crime, que não usavam drogas. Eu começava a influenciar elas para poder usar, no intuito de destruir também. E um dia, por causa de uma mulher, que um dos meus amigos falou que o amigo tinha pegado a mulher dele, esses jovens levaram ele para um lugar, amarraram e tacaram fogo nele. Naquele momento que eu vi aquele jovem vivo, queimando, eu falei, é eu. O próximo vai ser eu. Eu vou dar a mancada e vão fazer isso comigo. Eu comecei a entrar em desespero, eu fui embora. Foi quando eu cheguei na praça, foi quando eu entrei dentro da Igreja Universal. Só que o pastor ele me disse, quem tivesse vontade de uma vida diferente, arrancasse todas as raízes. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu saí de dentro da Igreja Universal com uma chance dentro de mim, que eu poderia ser alguém diferente. Nasceu dentro de mim ali. Eu falei, Senhor, eu quero mudar, depois eu quero ser diferente. Foi quando o obreiro me apresentou o Espírito Santo. Aí ele perguntou para mim se eu conhecia, se eu tinha vontade de ter. Eu falei, o que ele vai me dar? Porque eu achava que era tudo na base da troca. Ele falou assim, busca e você vai saber o que ele é capaz de te dar. Foi quando eu larguei tudo. Foi quando eu tive força para abandonar amigos, o vício do cigarro, da maconha, da bebida. Foi quando eu quis conhecer realmente quem era Deus. Foi quando eu fui em busca do Espírito Santo. Naquele momento que começou o clamor de Deus, que parecia que algo tinha descido sobre mim e me colocado, eu costumo dizer que eu entrei dentro da mão de Deus. Deus colocou a mão sobre mim e eu comecei a clamar. Eu disse para Deus, Deus, eu já fui muito usado pelo demônio, eu já fiz tantas coisas erradas. Me dá uma oportunidade de receber o teu Espírito. Desce sobre mim. E naquele momento veio um respiro dentro de mim que me viu a certeza de tudo. A certeza que a minha vida estava mudando. Foi quando eu sorri de verdade pela primeira vez. Foi no primeiro momento que eu senti o que era ser confortado e abraçado sinceramente por alguém. Foi quando eu senti aquele carinho, aquela paz, aquele desejo de poder ajudar alguém, coisa que eu não tinha. O meu desejo era destruir a vida das pessoas. Mas quando eu recebi o abraço de Deus e a presença do Espírito Santo, foi quando a minha vida, eu tive a certeza que eu era amado. Eu podia sim fazer a diferença. Deus poderia ter visto eu como um traficante, como uma pessoa que já matou, tirou vidas, destruiu famílias, fez mãe chorar. Só que não. Deus apenas ele estava me vendo como uma alma que queria ser feliz, que tinha um sonho de mudar. Hoje eu sou bem, hoje eu tenho a minha família toda de volta. Eu tenho uma comunhão com a minha mãe, com meus irmãos. Hoje eu sou transformado. Posso dizer que hoje eu sou um homem, porque antes eu era um monstro. Mas hoje sim, hoje até me falta palavras para dizer, porque eu não tenho como descrever tudo que eu sinto dentro de mim, mas o que eu posso dizer é que hoje eu sou feliz. Aquela felicidade que eu tanto queria, que quantas vezes eu chorei pedindo uma felicidade, hoje eu sou feliz todos os dias. Eu durmo bem, eu acordo bem e até na dificuldade, quando eu passo os meus desertos de novo, eu tiro felicidade. Eu vejo que não é nada mais, porque hoje eu tenho o Espírito Santo.
Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Além da injustiça de pagar altos impostos e não ter nenhum benefício como retorno, conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus, você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. E no dia 14 de outubro, apresente diante do trono de justiça, o altar. Participe da campanha da justiça. A última instância no Tribunal de Deus. Procure uma Universal e saiba como participar. Meu nome é Flávia Máximo e sou policial federal. Olha, as informações que eu tinha sobre a Igreja Universal eram informações prestadas por outras pessoas que sempre ouviam na mídia alguma história da Igreja Universal. Mas eu sempre estava ouvindo aquelas notícias e aí coadunava com que as pessoas, os vizinhos, na escola, todo mundo comentava. Eu acho que era aquilo que estava a manchete do momento. Que a Igreja Universal só tinha pastores ladrões. E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. Eu falava, como que pode, gente? Como que essas pessoas acreditam nisso? Como que elas acreditam nessas... Toda hora é uma notícia falando que eles estão roubando as pessoas e mesmo assim esse povo está indo lá. O que eu imaginava do Bispo Macedo era o mesmo o que eu imaginava da Igreja Universal. Ele era o líder daquela grande quadrilha de pastores ladrões. Pelo menos ele já foi preso, daqui a pouco ele vai ser preso de novo. Mas os outros pastores, está faltando os outros pastores serem presos também, porque só o líder ser preso, não, tem que ser todos eles têm que ser presos também. Porque essa igreja não pode continuar aberta, não pode continuar lesando essas pessoas. Eu falava, nunca na vida eu vou passar nem perto de uma igreja dessas, porque vai que esse povo faz a minha cabeça e eu entro lá e eles roubam tudo que eu tenho. Eu era tão cega, tão assim, ludibriada com o que eu ouvia, que mesmo eu sendo uma pessoa estudiosa, eu não conferia se era verdade aquilo que me passavam. Eu simplesmente retransmitia. Alguém falava, você viu? Mais uma vez, eu tenho mais uma manchete na televisão falando deles. E eu já emitia a minha opinião logo de cara. Eu não tinha esse cuidado de olhar se aquilo era verdade ou se não era. E um desses episódios, eu tinha uma prima que passava por um problema de depressão muito grande. Ela tinha perdido o filho com 1 ano e meio de idade, ela estava se separando do marido, ela tinha tentado suicídio, ela tinha problema de insônia, muitos desses problemas. E aí, num desses episódios, que ela sempre estava doente, sempre tinha muitas dores, ela passou muito mal, mas nesse dia ela acabou manifestando com um encosto dentro de casa. E aí nós chamamos outros líderes espirituais de outras igrejas, da igreja que a gente pertencia, que a gente era fiel ali, que meu pai ajudava sempre, a gente sempre estava ali à frente. E nós chamamos o líder dessa igreja. E esse líder chegou e a primeira coisa que ele falou foi, olha, ela tá louca, vocês têm que interná-la, amarra ela, coloca uma camisa de força e vocês têm que interná-la, que esse problema dela é porque ela está louca. Só que na mesma hora, o encosto confrontou ele, né? E falou, você sabe que eu que estou aqui. E você não tem poder para me tirar daqui porque você também é meu. E aí a gente ficou com aquilo, meu Deus, como assim? Esse homem que a gente idolatra tanto, esse homem tão santo, e ele não consegue tirar um mal? Como assim? Quem vai poder tirar? Nós nos sentimos muito perdidos naquela hora porque a gente não sabia o que fazer. A gente se lembrou
que a minha prima tinha falado, ela e o esposo dela tinham falado. Falou, olha, lá na Igreja Universal, eles conseguem expulsar esse mal. E aí, como não restava mais nenhuma alternativa para a gente, depois de tanto desespero que a gente estava passando naquele momento, nós resolvemos ir atrás da Igreja Universal. E aí, aquele pastor falou, pode deixar que eu vou. A gente até ficou achando estranho, porque para o nosso líder espiritual ir, quando a gente tinha chamado, nós tivemos que pagar táxi para ele ir e ficar lá convencendo ele. Ele não queria ir de jeito nenhum até a casa. Acabou indo depois de muita insistência e quando chegou lá falou que ela estava louca. Mas para esse que nunca tinha visto a gente, numa madrugada, pessoas totalmente desconhecidas, ele se prontificou na hora. E na hora ele já entrou no nosso carro e foi com a gente até lá. E chegando até lá, ele consagrou um óleo e expulsou o mal que estava na minha prima. E minha prima, na hora, ela já voltou ao normal. Ela estava falando com uma voz diferente, com movimentos muito agressivos. Ela estava contando a intimidade de todos da família, coisas que só a gente sabia, e o mal que estava nela foi contando tudo de todo mundo. Inclusive, ele confessou que ele era o autor do nosso fracasso financeiro, que ele havia sido pago para não deixar ninguém da família prosperar. Então, na hora, os nossos olhos se abriram. Falei, nossa, então é isso? Então, a gente começou a se confrontar, começou a usar a nossa cabeça, a nossa inteligência. Falou, não, só uma força maior, só alguém que tem dentro de si uma força maior pode arrancar um mal desse tamanho, que nós juntamos a família toda e ninguém conseguiu segurar. E esse homem sozinho, desconhecido, chega aqui, consegue expulsar e fazer ela voltar ao normal. Aí a gente começou a raciocinar e foi aí que a gente começou a nossa empreitada na Igreja Universal. E foi aí que a gente descobriu quantas mentiras a gente tinha aprendido ao longo da vida. É aquela máxima que aquela mentira que é repetidamente falada, ela acaba sendo verdade. Então, para nós, a mentira sobre a Igreja Universal já tinha se tornado verdade. Mas como a verdade maior, que é a verdade da palavra de Deus, então essa verdade maior conseguiu desmascarar aquela mentira reiterada que a gente pensava sobre a Igreja Universal. E hoje, frequentando a Igreja Universal há quase 20 anos, eu posso dizer que a nossa vida se transformou por completo. E tudo que a gente faz hoje, a gente tem êxito. Tudo que a gente fazia antigamente, a gente sempre acontecia alguma coisa e a gente não conseguia terminar aquele projeto. E hoje, na Igreja Universal, tudo que a gente começa, a gente tem força para terminar e a gente termina bem e sempre parte para projetos maiores. Hoje, o nosso vazio foi preenchido, o meu vazio foi preenchido. Eu era pessoa tão questionadora. Hoje eu encontro todas as respostas que eu procuro, eu encontrei na Bíblia. E essa palavra, ela foi ensinada a mim através da Igreja Universal, que me incentivou a conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e colocar em prática isso na minha vida. Sempre estou convidando as pessoas para conhecer essa outra face, para conhecer a verdadeira história da Igreja Universal, dos seus pastores, que não medem esforços para salvar vidas, para salvar almas, para recuperar a saúde mental das pessoas. Que hoje as pessoas estão tão doentes, tão depressivas, tão ansiosas, tomando tanto remédio. E eu desafio essas pessoas que estão passando por esse problema, essa ansiedade, essa depressão ou tantos outros problemas. Venha conhecer a Igreja Universal, dê essa chance a você de conhecer esse outro lado, de conhecer os bastidores da Igreja Universal, de ter uma nova vida. Porque a gente vê tantos testemunhos na televisão hoje e basta a pessoa usar a sua inteligência e falar, não tem como pagar esse tanto de gente. E a gente tem muitos planos e muitos projetos pela frente. E temos a plena confiança que todos eles também darão certo, porque nós seguimos nesse mesmo caminho. Meu nome é Adriana Antunes, eu sou formada em marketing e eu odiava a Igreja Universal. Eu via na televisão, na mídia, as pessoas falarem que a igreja abusava da fé das pessoas e pediam dinheiro e trabalhavam em cima da ignorância das pessoas ou então da situação ruim que a pessoa estava passando para arrecadar dinheiro para os bispos e para os pastores. Era isso que eu acreditava.
Edir Macedo e mais uma pessoa. O meu pai vinha na igreja e eu o perseguia muito por isso. Eu falava que ele era, na época, ele tinha se formado em advocacia, né, em direito, e eu achava um absurdo um homem estudado, um homem formado, vir numa igreja tão, e eu falava de Zé Povinho, uma igreja onde as pessoas eram de classe muito baixa e as pessoas eram ludibriadas e enganadas pelos homens. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Na época da faculdade, eu fazia faculdade de marketing e a professora de sociologia, ela sugeriu um trabalho sobre marketing religioso. E ela pediu que os alunos, dividiu a sala em grupos e pediu que o meu grupo viesse na Igreja Universal com um gravador para gravar o culto e para falar, para saber como que os homens da igreja conseguiam pegar o dinheiro do povo. Eu ainda falei para o meu grupo, eu falei, nossa, super fácil, meu pai vai na igreja, eu consigo para a gente essa gravação. No dia seguinte, quando eu voltei para a aula, a professora cancelou o trabalho. Falou que não era para a gente fazer mais, que ela ia dar um outro tema, porque seria muito perigoso para os alunos entrarem na Igreja Universal. Ela achou que se pegassem a gente com gravador, a gente poderia ser agredido. Então, assim, o meu preconceito continuou e eu perseguia muito meu pai. Falava para ele que eu tinha vergonha dele ser da Igreja Universal. E ele nunca me forçou a nada, ele nunca me obrigou a nada, mas ele sempre tinha uma palavra para me dar quando eu estava sofrendo. E aí um dia eu estava muito mal, estava no fundo do poço, tinha acabado de perder emprego, de ter sido traída por um namorado. Eu era depressiva, eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo, então eu tentei suicídio naquela época. E ele orando por mim. Tive uma discussão muito forte com ele e falei para ele, eu não sei por que não morreu você em vez de morrer a minha mãe. Né? Eu, assim, falei isso e saí. Estava muito mal mesmo e eu estava na Avenida Celso Garcia andando, meio perdida. E aí quando eu passei na porta da Igreja Universal, eu entrei. Eu acho que vale falar que eu estava com tanta vergonha de entrar que eu queria colocar um casaco, uma peruca para ninguém ver que eu estava entrando na igreja. E o pastor estava falando no altar de um propósito, né, de um desafio para que a gente, ele pregou sobre a fé, sobre a gente exercitar, sobre a gente usar, acreditar que Deus pode devolver alguma coisa para a gente. E eu acreditei naquilo porque ele usou a palavra de Deus, ele falou exatamente o que estava escrito. E eu acreditei tanto naquilo que eu fui lá e dei o valor que eu tinha, que era um valor irrisório, que era muito baixo, coloquei no altar e quando eu cheguei em casa eu já tive a resposta dessa minha atitude de fé. Que veio o meu pai, a hora que eu cheguei, ele nem sabia que eu estava na igreja, ele falou para mim, olha, ligaram do banco que você fez entrevista e você passou. A partir de amanhã você já pode ir lá para fazer os exames de admissão. Eu tive a resposta na hora. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, pai, adivinha onde eu estava? Aí ele falou, aonde? Eu falei, eu estava na Igreja Universal. E aí ele ficou extremamente feliz. Ele falou, tá vendo, minha filha? Deus já te abençoou, tudo. E aí, depois daquele dia, eu não saí mais. Todo mundo do meu convívio sabe que eu sou da Igreja Universal, eu faço questão de mostrar nas minhas redes sociais, sem vergonha nenhuma, mostro o trabalho que a igreja faz, porque a minha vida foi totalmente transformada nesses anos todos, né? Hoje eu tenho uma vida profissional abençoada, eu tenho uma família abençoada, Deus me deu um casamento muito abençoado, eu tenho paz, eu tenho força. Tudo que eu sofri, tudo que eu passei 20 anos atrás, mesmo sendo arrogante, Deus teve misericórdia de mim. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Além da injustiça de pagar altos impostos e não ter nenhum benefício como retorno, conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça,
e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. E no dia 14 de outubro, apresente diante do trono de justiça o altar. Participe da campanha da justiça. A última instância no Tribunal de Deus. Procure uma Universal e saiba como participar. O meu nome é Kátia Silvana, da Silva Franco, eu tenho 37 anos. Eu cresci em uma família comum, pai, mãe, né, e irmão, com muito amor, muito carinho, eles me deram. E só que eu não sei o porquê, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, onde eu tinha um complexo de inferioridade, eu achava que nada para mim dava certo. Muito jovem, com 14, 15 anos, eu comecei a fumar e a beber. Com 18 anos eu casei, tive meu primeiro filho, aos 20 anos eu estava divorciada, e aí eu conheci as drogas. Eu usava droga todos os dias, eu dormia drogada e acordava para se drogar. Eu usava cocaína e na casa onde eu morava fazia preparação das drogas. Então eu tive 3 começos de overdose, eu tive coma alcoólico e cada dia que passava, a dor que estava dentro de mim, ela aumentava ainda mais. Desde a infância, eu era uma criança muito triste, muito vazia. Então, quando eu fui crescendo, eu quis achar a felicidade. E eu não sabia onde buscar, eu não sabia onde encontrar a felicidade. Então, quando me apresentaram as drogas, no primeiro momento, eu tive uma certa paz, uma certa tranquilidade, eu tive amigos, eram festas. Aquelas festas, momentaneamente, elas traziam uma paz, uma alegria. Mas, com o passar do tempo, eu fiquei escrava das drogas, porque eu só conseguia ficar bem se eu estivesse drogada. Quando passava o efeito da droga, a dor que tinha na minha alma, eu falo que é a dor comparada com a do câncer. A pessoa que ela tem câncer, ela toma morfina para tirar a dor. Só que a dor da depressão não tem o que tomar. Então, eu comecei a ficar escrava dessas drogas. Eu comecei a vender essa droga que era preparada na minha casa, eu comecei a vender ela. Então, quer dizer, eu nunca tive problema de conseguir a droga. Fui viciada na bebida por 15 anos, nas drogas por 8 anos, e chegou uma hora que meu corpo não aguentava mais. Eu tinha muito ódio dentro de mim, eu tinha vontade de matar. A pessoa que estava comigo, uma vez eu dei uma facada nela, era para acertar, para matar, mas ele colocou o braço, não acertou. Chegou uma hora que eu não quis mais aquilo. Eu comecei a olhar para outras pessoas que tinham uma vida normal, e eu vi que a minha vida não era normal. A polícia, ela quase invadiu a minha casa, ela cercou a minha casa, onde tinha uma quantidade muito grande de drogas sendo preparada, tinha coisas roubadas. Eu me tornei também estelionatária, comecei a fazer coisas, cheques roubados, cartões de créditos, fazer compras, né, com esses cheques, com esses cartões. Eu estava com 4 processos de roubos e furtos e onde eu ia tinha pessoas querendo me matar. Eu me envolvi muito nesse mundo, e como eu tinha muito ódio, muita raiva, eu arrumava muita briga, muita confusão, onde eu ia tinha pessoas querendo me matar. Eu fui para o Paraguai, tinha pessoas querendo me matar, eu estava em São Paulo, tinha pessoas querendo me matar, pessoas que cercavam a minha casa para me matar, iam atrás de mim para me matar, e chegou uma hora que eu não tinha o que fazer, porque a dor era muito grande, e além daquela dor da minha alma, aquela dor que eu sentia dentro de mim, aquele vazio, aquela angústia, uma aflição na alma, eu tinha ou a cadeia ou a morte. A minha família não acreditava em mim, as pessoas que estavam ao meu redor não acreditavam em mim, porque pela droga, pela vida que eu vivia, eu vivia uma mentira. Eu mentia para todas as pessoas, eu mentia para amigos, para marido, para pai, mãe, família, todo mundo. Então ninguém acreditava em mim. Então eu cheguei assim num limite aonde para mim, eu achava que não tinha jeito. Eu cheguei, né, na igreja com essa dor, com essa aflição. Eu ouvi falar que Deus ele tinha a resposta para tudo aquilo que eu estava vivendo. Só que até então eu conhecia Deus de ouvir falar, né? As pessoas falavam de Deus. Só que eu não sabia se Deus era uma história contada, se ele realmente existia. Já que eu mergulhei no mundo das drogas,
dos vícios e eu me dei mal, né? Eu estou da situação que eu estou, então vou procurar outro caminho, então. Eu ouvi uma pregação onde falou assim que era para me tirar tudo aquilo que estava dentro de mim. A mágoa, o ódio, o rancor. Se eu tivesse qualquer coisa dentro do meu coração, era para me tirar. Aí nesse dia eu falei isso para Deus. Eu coloquei tudo aquilo, né, que estava dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, realmente eu não te conheço. Eu não sei quem o Senhor é, mas eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor. E se eu conhecer o Senhor, se eu permitir que eu te conheça, eu vou te servir para o resto da minha vida. E aí, naquele dia, eu senti um gozo na minha alma, que foi uma coisa assim muito forte. No nascimento do meu primeiro filho, eu não senti tanta alegria, tanta felicidade igual eu senti naquele dia. A primeira vez na minha vida que eu tive paz. Que eu cheguei em casa em paz, feliz, alegre, contente. Eu fiquei com medo daquela alegria, daquela paz sair de dentro de mim. Aí eu comecei a cada dia mais me entregar mais, buscar mais, conhecer mais do meu Senhor. O Espírito Santo para mim é tudo. Ele é tudo porque assim, em todos os lugares que eu busquei paz, alegria, tranquilidade, eu não encontrei. E assim, o Espírito Santo, ele me dá essa paz. Eu tenho todos os dias da minha vida, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Eu tenho problemas, como todas as pessoas têm, eu enfrento dificuldades, porém eu tenho dentro de mim a certeza de que eu vou vencer, eu tenho dentro de mim a tranquilidade para poder passar por cada obstáculo. E assim, sóbria, né? Sem precisar de nada para ser feliz, somente com o Espírito de Deus dentro de mim. Eu consigo essa alegria, essa paz, essa tranquilidade. Meu nome é Jaqueline Pinheiro e desde os meus 4 anos de idade eu frequentava a Igreja Universal juntamente com a minha mãe. Mas quando eu entrei na minha adolescência, eu comecei a andar com umas amizades dentro da escola e elas começaram a me mostrar algo que eu não sabia que existia. No começo era tudo bom, eu achava bom, prazeroso. Eu tinha um vazio dentro de mim, então eu tentava preencher com relacionamentos, né? Eu tentava preencher com a vida do crime, eu tentava preencher esse vazio com as minhas amizades, né? Com música, com baladas. Mas quando eu chegava em casa, eu era uma jovem totalmente vazia. Eu chorava, eu tinha complexo, não conseguia olhar para o espelho, não gostava da minha aparência. Entrei no relacionamento com um traficante e eu achava que eu seria feliz, eu ia ter do bom e do melhor. Eu seria respeitada na escola, eu seria respeitada na onde eu morava. Mas, por ao contrário, ele me maltratava, ele me judiava, ele me traía, ele me enganava. Então, aquilo me fazia mal. Chegava em casa, eu descontava na minha mãe. Tudo que eu sentia, eu descontava nela. Não só fisicamente, mas com palavras. Eu xingava ela, eu falava que eu odiava, eu tinha ódio dela. E eu ficava maquinando de como que eu podia matá-la. Falava assim, eu vou matar ela, eu tenho 16 anos. E quando eu fizer 18 anos, eu vou ser presa, né? Por ter 16 anos, então quando eu fizer 18 anos, eu vou sair, vou estar livre. O diabo colocava isso nos meus pensamentos. Então, toda vez que eu tentava querer matar minha mãe, algo me segurava. Então, o diabo sempre maquinava isso. Quando a pessoa me fazia mal, eu tinha vontade de matá-la. Eu só pensava em matar. Por relacionamentos frustrados, né? Porque eu não tinha crescido com um pai, então não tinha um carinho, não tinha ali uma atenção. Então, eu procurava nesses relacionamentos. E eu saía deles tudo frustrada. Eu tinha medo da morte, então eu ia para a balada, virava o dia e chegava em casa e falava, bom, cheguei em paz, por pelo menos estar de manhã, porque à noite eu não conseguia dormir, tinha pesadelos, eu sentia como se tivesse alguém me sufocando, eu abria os meus olhos e tentava chamar minha mãe e não conseguia, o meu corpo paralisava na cama. Então, eu fui uma jovem desse jeito, rebelde, agressiva, eu era mentirosa, eu era invejosa. E aí chegou um ponto que eu estava com um problema de saúde, e o meu lado esquerdo, ele ficou com pus, eu não conseguia ficar perto das pessoas, as pessoas sentiam os mau cheiro. Eu me sentia um lixo, acabada, mas eu sempre me lembrava de Deus. E foi aí que eu reconheci. Quando eu voltei para a igreja,
O diabo colocou nos meus pensamentos a vergonha, que todo mundo olhava para mim e eu achava que eles sabiam o que eu tinha feito. Só que eles não sabiam, era algo que o diabo tinha colocado mesmo nos meus pensamentos. Mas aí, de uma forma que eu me entreguei para o mundo, eu me entreguei totalmente para Deus. Foi rápido, eu não demorei para me entregar. No dia que eu cheguei na igreja, uma semana eu me batizei nas águas, né? Eu me batizei, eu quis realmente ter uma vida com Deus. Eu não queria mais ser a velha criatura, que eu era uma jovem terrena. Eu era normal, tudo para mim era normal. Mentir era normal, roubar era normal, falar palavrão era normal, ter inveja, cobiça era normal. Tudo para mim era normal, porque eu não era uma pessoa vivificante, ter aquele espírito vivificante, eu era terrena. Então eu queria ser vivificante, eu queria ter o Espírito Santo. Então foi aí que eu me entreguei de fato e de verdade. Eu falei para Deus, meu Deus, eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Como o diabo usou meu corpo lá fora, eu quero que o Senhor me use dentro da tua casa, dentro da tua presença. Então, ali de frente ao altar, o pastor falou, você que quer receber o Espírito Santo, você que quer ter um encontro com Deus, vem aqui. E eu fui, eu não tive vergonha de nada. Eu não reparei quem estava do meu lado. Eu fui porque era a minha oportunidade, era a minha chance de ser uma outra pessoa. Então, naquele exato momento, eu abri o meu coração. Eu disse para tudo o que estava acontecendo, tudo o que aconteceu na minha vida, eu falei para Deus. E ali tinha realmente a presença dele, porque a paz entrou dentro de mim. Eu senti uma paz. O medo, eu já não sentia mais medo. Eu já não tinha mais a mágoa que eu sentia. Eu não tinha aquele complexo. Eu percebi realmente que Deus ele mudou o meu interior. Os meus pensamentos, as minhas atitudes. O Espírito Santo ele desceu sobre mim e ele não olhou para mim as coisas que eu fazia com a minha mãe, a mágoa, o ódio que eu tinha dela. Ele não olhou para mim por eu ter me envolvido com as pessoas do tráfico, por eu ter roubado, por eu ter acabado com algumas famílias, mas ele me aceitou da forma que eu entrei. Ele abriu os braços e ele me abraçou, ele me limpou, ele me purificou. Ele tirou toda aquela sujeira que tinha dentro de mim. Ele me deu uma veste nova, coisa que eu jamais poderia imaginar. Eu achava que eu não teria mais jeito, que jamais Deus iria me perdoar, porque eu estava na casa dele. Por eu conhecer, então eu achava que não, ele não vai me aceitar. Mas ele me aceitou. Ele não olhou para isso, ele não olhou a situação que eu me encontrava. Ele simplesmente me aceitou, ele simplesmente me perdoou e mudou realmente o meu interior. Os meus pensamentos, as minhas atitudes, eu tive vontade de evangelizar, eu tive vontade de falar para os jovens a minha mudança, a minha história. As pessoas que andavam comigo, eu nem preciso falar, elas já olham para mim e falam, poxa, Jaqueline, como você mudou. Hoje eu e minha mãe, graças a Deus, a gente está muito bem. Eu não consigo olhar mais para ela e ter raiva dela, porque se não fosse ela, pelo propósito que ela fez por mim, eu nem saberia onde eu estaria nesse exato momento. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz no meu interior. Hoje eu tenho alegria. Nada nem ninguém, coisa ou pessoa pode preencher nada, porque ele já está preenchido pela presença de Deus. Ele é a minha fortaleza, ele é o meu abrigo, ele é tudo na minha vida. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença porque eu tenho certeza que o Senhor me ouve. É claro que não é por meus méritos, mas por conta dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome dele, nós temos direitos e privilégios que outros não têm, que usam outros nomes, que apelam para outros deuses.
Então, meu Pai, eu venho a Ti em favor das pessoas que também creem no Senhor Jesus. Pessoas que estão gemendo, urrando de dor. Pessoas que estão cansadas de sofrer, cansadas, desesperadas, não sabem mais o que fazer da vida. É depressão, é tristeza em cima de tristeza, medo, dúvidas, angústias. São problemas da alma. E às vezes a pessoa chega ao ponto de se cortar, de se retalhar com giletes e outras coisas mais, para sentir menos dor na alma, para atenuar a dor da alma e sentir só a dor da carne, mas não resolve. Não resolve, não tem resolvido. Porque o vazio, a dor, o oco, o buraco que está dentro da alma da pessoa, só o Senhor pode ocupá-lo e só tem espaço para o Senhor, mais ninguém. E enquanto a pessoa for teimosa, enquanto a pessoa for como jumento teimoso, ela vai sofrer e ninguém vai poder fazer nada por ela. Até um ponto que ela, não aguentando mais, ela diz, sim, Senhor, agora eu já não suporto mais. Então é por essas pessoas que eu peço. Eu clamo a Ti por aquelas que são sinceras, autênticas, ainda que estejam vivendo no pecado, mas elas são sinceras, elas realmente querem a Tua ajuda. Então venha ao encontro delas, meu Pai. Venha agora mesmo, porque eu não posso estar aqui orando a Ti todos os dias em favor dessas pessoas e não haver resposta. Tem que haver resposta, tem que haver sinais, pelo menos para aquelas pessoas que são sinceras, para aquelas pessoas que creem, que têm fé, que se unem conosco. Não para aquelas que querem mágica, mas aquelas que realmente querem um compromisso contigo eterno. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem mesmo digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todo o planeta, onde quer que a nossa oração, a nossa palavra de fé chegue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá. Deus abençoe.